Socorro! Por favor, alguém me ajude! O grito cortou o silêncio daquela manhã fria como uma lâmina. Fernanda sentiu seu coração disparar. Ela apertou a mão pequena da filha Sofia, de apenas 6 anos, e parou no meio da trilha de terra que seguiam como atalho. O som vinha de perto dos trilhos abandonados do trem, aqueles que cortavam o bairro onde moravam. Mamãe, o que foi? Sofia sussurrou, os olhos arregalados de medo. Fernanda engoliu seco. Estava atrasada para o trabalho. Tinha contas atrasadas, a geladeira quase vazia e aquela dor constante de ser mãe solteira que carregava o mundo nas costas. A última coisa que precisava era de mais um problema. Mas aquele grito era de desespero verdadeiro. Fica perto de mim, ela murmurou para Sofia, seguindo na direção da voz. O que ela viu ao se aproximar dos trilhos enferrujados fez seu sangue gelar. Uma idosa, magra e frágil, estava amarrada aos trilhos com cordas grossas. Suas roupas rasgadas, o rosto marcado por lágrimas e terror. E então Fernanda ouviu. Ao longe, mas ficando mais alto a cada segundo que passava, o apito de um trem. Meu Deus! Fernanda largou a bolsa e correu. Me ajude! Eles me amarraram aqui! Eles vão me matar! A idosa gritava, se debatendo inutilmente contra as cordas. Fernanda começou a puxar os nós com dedos trêmulos. O apito ficava mais alto. Sofia chorava. E quando Fernanda finalmente conseguiu libertar a mulher e arrastá-la para longe dos trilhos, segundos antes do trem passar, ela não tinha ideia de que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Porque o que aquela idosa revelou depois, ninguém poderia imaginar. Meu nome é Fernanda, tenho 32 anos e sou mãe da Sofia, minha filha de 6 anos que é a razão de eu acordar todo dia. Moro em um bairro simples, trabalho em 2 empregos para conseguir pagar as contas. E desde que o pai da Sofia nos abandonou quando ela tinha apenas 1 ano, aprendi que a vida não espera a gente estar pronto para seus golpes. Naquela terça-feira de junho, eu estava fazendo exatamente o que fazia todo dia, levando a Sofia para a escola antes de correr para meu primeiro trabalho. Tomamos o atalho pelos trilhos abandonados porque economizava 15 minutos. 15 minutos preciosos quando você tem uma chefe que desconta do salário qualquer atraso. O dia estava frio, com aquela névoa típica de inverno que gruda na pele. Sofia reclamava que estava com fome. Ela sempre estava com fome, e eu sempre me sentia culpada por não poder dar a ela tudo o que merecia. Mas eu tentava, Deus sabe que eu tentava. Foi quando ouvimos o grito. E agora, enquanto eu conto essa história para vocês, ainda me pego pensando, e se eu tivesse ignorado? E se tivesse seguido em frente, preocupada apenas com meu atraso? Essa idosa não estaria aqui, e eu nunca teria descoberto a verdade que mudou tudo. Antes de continuar, me conta, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários, eu vejo todos e adoro saber de onde vocês são. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botão de inscrição agora, porque essa história vai te emocionar do começo ao fim, eu prometo. O trem passou como um trovão de metal, fazendo o chão tremer. Fernanda abraçou a idosa e Sofia, as 3 amontoadas no chão de terra a poucos metros dos trilhos. O vento da locomotiva chicoteou seus cabelos e ela sentiu o cheiro forte de óleo diesel e ferrugem. Quando o último vagão passou e o silêncio voltou, apenas quebrado pelos soluços de Sofia, Fernanda finalmente olhou direito para a mulher que tinha acabado de salvar. Ela devia ter uns 70 e poucos anos, com cabelos brancos desgrenhados e olhos de um azul desbotado que brilhavam de lágrimas. Suas mãos tremiam violentamente e havia marcas vermelhas profundas em seus pulsos onde as cordas tinham cortado a pele. "Está tudo bem agora", Fernanda disse, tentando parecer mais calma do que se sentia. "Você está segura." A idosa agarrou a mão de Fernanda com força surpreendente. "Eles tentaram me matar. Meu próprio filho me amarrou aqui." Fernanda sentiu um arrepio subir pela espinha. "O quê? Seu filho fez isso?" "Mamãe, eu estou com medo." Sofia choramungou, se agarrando à perna de Fernanda. "Eu sei, meu amor, mas preciso ajudar essa senhora, tá bem?" Fernanda acariciou o cabelo da filha, depois voltou sua atenção para a idosa. "A senhora precisa ir para um hospital. Vou chamar uma ambulância." "Não!" A mulher segurou seu braço com desespero.
Não chame ninguém, ele tem contatos, ele vai terminar o que começou. Fernanda olhou ao redor. A área estava deserta. Os trilhos abandonados ficavam em uma parte isolada do bairro, cercada por terrenos vazios e algumas casas distantes. Ninguém mais tinha ouvido os gritos, ninguém tinha visto. A senhora precisa me explicar o que está acontecendo, Fernanda disse firmemente. Quem fez isso? Por que seu filho? Walter, meu filho Walter. A voz da idosa saiu amarga. Ele quer minha casa, meu dinheiro. Ele me trancou no porão há 3 dias, sem comida, quase sem água. Disse que eu era um estorvo, que estava cansado de cuidar de mim. Esta manhã, ele me arrastou até aqui antes do amanhecer e me amarrou. Disse que ia parecer suicídio, que uma velha louca resolveu se deitar nos trilhos. Sofia começou a chorar mais alto. Fernanda a pegou no colo, sentindo o peso pequeno e quente da filha contra seu peito. Como a senhora se chama? Fernanda perguntou suavemente. Conceição. Meu nome é Conceição Almeida. Fernanda respirou fundo. Seu instinto gritava para chamar a polícia, mas algo na expressão aterrorizada de Conceição a fez hesitar. E então ela tomou uma decisão que provavelmente era imprudente, possivelmente perigosa, mas que seu coração de mãe não conseguia ignorar. Venha comigo, ela disse. Vou levar a senhora para um lugar seguro. Para onde? Minha casa. Fernanda ajudou Conceição a se levantar. A idosa mal conseguia ficar em pé, as pernas fracas e trêmulas. Não é muito, mas ninguém vai procurar a senhora lá. Depois decidimos o que fazer. Conceição olhou para Fernanda com lágrimas nos olhos. Por que você está fazendo isso? Não me conhece. Pode ser perigoso para você e sua filha. Fernanda ajeitou Sofia no quadril e ofereceu o braço para Conceição se apoiar. Porque se fosse minha mãe amarrada naqueles trilhos, eu ia querer que alguém a salvasse. O caminho de volta para casa foi lento. Conceição mal conseguia andar, e Sofia ficou em silêncio, apenas observando tudo com aqueles olhos grandes e assustados. Fernanda ligou para os 2 empregos alegando emergência familiar. Ia perder o pagamento daquele dia, mas não havia escolha. Quando chegaram ao pequeno apartamento de 2 quartos onde Fernanda morava, ela instalou Conceição no sofá velho mais limpo, trouxe água e fez um chá quente. As mãos da idosa finalmente pararam de tremer quando ela segurou a xícara. Obrigada, Conceição sussurrou. Não sei como vou agradecer. Não precisa agradecer, só precisa me contar toda a história. Fernanda sentou-se à sua frente, Sofia enroscada ao seu lado. Desde o começo. E Conceição começou a falar. E quanto mais ela falava, mais Fernanda percebia que tinha se metido em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Mas o que Conceição revelou a seguir deixou Fernanda completamente sem chão. Conceição tomou um gole longo do chá, suas mãos ainda marcadas pelas cordas. O vapor subia em espirais preguiçosas no ar frio do apartamento. Sofia tinha finalmente adormecido no sofá ao lado, exausta pelo susto da manhã. Eu não fui sempre pobre, Conceição começou, a voz baixa e rouca. Meu marido, Osvaldo, era dono de uma construtora. Quando ele morreu há 5 anos, deixou tudo para mim. A casa onde moro, que vale mais de R$1 milhão, investimentos, poupanças, Walter. Ele sempre foi um filho difícil, mas depois que o pai morreu, ficou pior. Fernanda serviu mais chá, sentando-se no chão ao lado do sofá para ficar na altura dos olhos de Conceição. Lá fora, o sol já tinha vencido a névoa da manhã, mas dentro do apartamento ainda fazia frio. A senhora tem outros filhos? Fernanda perguntou. Tinha. A palavra saiu pesada. Uma filha, Luciana. Ela morreu em um acidente de carro há 3 anos. Era minha caçula, minha menina. Conceição fechou os olhos lutando contra as lágrimas. Depois que perdi Luciana, Walter ficou ainda mais distante, frio. Ele só aparecia para pedir dinheiro. E a senhora dava? No começo, sim. Ele dizia que era para investimentos, para montar um negócio. Mas eu não sou boba, Fernanda. Eu sabia que ele estava gastando com jogo, com bebida, com mulheres. Então, parei de dar. Conceição colocou a xícara sobre a mesinha de centro, as mãos tremendo novamente. Foi quando as coisas pioraram. Ele começou a me pressionar para vender a casa e dividir o dinheiro. Dizia que eu não precisava de tudo aquilo, que estava velhinha demais para administrar patrimônio. Quando me recusei, ele...
Mudou. Como assim mudou? Começou a me isolar. Convenceu meus poucos amigos de que eu estava senil, que estava inventando coisas. Afastou a mulher da limpeza que trabalhava comigo há 15 anos, dizendo que eu tinha acusado ela de roubo. Mentira dele. Aos poucos, fui ficando sozinha naquela casa grande, só eu e Walter aparecendo de vez em quando. Fernanda sentiu o estômago embrulhar. Ela conhecia esse tipo de história. Tinha visto reportagens na televisão, mas nunca imaginou que fosse testemunhar algo assim de perto. Há 2 meses, Conceição continuou, a voz quebrando. Ele apareceu com papéis. Uma procuração para ele gerenciar todos os meus bens. Disse que era pelo meu bem, que eu estava ficando esquecida. Eu me recusei a assinar. Foi a primeira vez que ele levantou a mão para mim. Ele bateu na senhora? Fernanda não conseguiu esconder a raiva na voz. Um tapa, só um tapa. Mas foi o suficiente para eu entender que meu filho, o menino que carreguei no ventre, que amamentei, que criei, tinha se transformado em um monstro. Sofia mexeu-se no sono e Fernanda automaticamente ajeitou o cobertor sobre a filha. O gesto não passou despercebido por Conceição, que sorriu tristemente. Você é uma boa mãe. Vejo isso na forma como olha para ela. Eu tento. Fernanda desviou o olhar, constrangida. Mas continue. O que aconteceu depois? Semana passada, ele voltou com os papéis novamente. Dessa vez trouxe uma testemunha, um advogado amigo dele. Me pressionaram por horas. Quando continuei me recusando, Walter explodiu. Disse que eu era egoísta, que ele era meu único filho vivo e merecia sua herança enquanto eu ainda estava viva para ver. Gritou coisas horríveis, Fernanda. Disse que eu tinha amado mais a Luciana, que ela sempre foi a favorita, que eu nunca dei valor a ele. E era verdade? Conceição ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava cheia de remorso. Talvez, não intencionalmente, mas Luciana era mais fácil de amar. Era doce, atenciosa, me ligava todo dia. Walter sempre foi mais fechado, mais amargo. Depois que o pai morreu, ele me culpou. Disse que Osvaldo tinha trabalhado até a morte para construir aquele patrimônio e agora eu estava sentada em cima dele sem fazer nada de útil. Fernanda se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, na rua, a vida seguia normal. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola. Ninguém imaginava que ali, naquele apartamento simples, uma história de traição familiar estava se desenrolando. Dona Conceição, ela disse, ainda de costas, a senhora disse que ele trancou a senhora no porão há 3 dias. Como ele explicou seu desaparecimento? Não houve desaparecimento. Ninguém nota quando uma velha some. Ninguém se importa. A amargura na voz de Conceição era palpável. Walter provavelmente disse aos vizinhos que eu estava viajando. Ou nem isso. As pessoas param de prestar atenção quando você fica velha, Fernanda. Você se torna invisível. Fernanda voltou e se ajoelhou na frente de Conceição, pegando suas mãos enrugadas. Eu estou prestando atenção. E vamos resolver isso. Mas a senhora precisa ser honesta comigo sobre tudo. Há algo mais? Algo que seu filho esteja procurando além do dinheiro da casa? Conceição mordeu o lábio, hesitante. Depois, lentamente, acenou com a cabeça. Há uma coisa. Algo que Osvaldo me deixou. Algo que Walter não sabe que existe. Ela respirou fundo. E se ele descobrir, não vai ser só minha vida que estará em perigo. Vai ser a de muita gente. Fernanda sentiu um frio na barriga. E o que Conceição revelou a seguir ia colocar não apenas ela, mas Sofia também, em perigo mortal. Conceição levantou-se do sofá com esforço, suas articulações estalando. Caminhou até a janela e ficou olhando para a rua por um longo momento, como se estivesse reunindo coragem. Meu marido, Osvaldo, não era apenas um construtor honesto. Ela começou ainda de costas. Ele construía prédios, sim, mas descobri depois que ele morreu que algumas dessas construções envolviam pessoas perigosas, políticos corruptos, empresários com ligações criminosas. Osvaldo mantinha registros de tudo. Fernanda sentiu seu coração acelerar. Que tipo de registros? Contratos falsos, comprovantes de propinas, documentos mostrando como o dinheiro era lavado através das obras. Osvaldo chamava de seguro de vida.
Dizia que, se algo acontecesse com ele, esses papéis garantiriam que eu e os filhos ficassem protegidos, que ninguém ousaria nos tocar. Meu Deus! Fernanda passou a mão pelos cabelos. E onde estão esses documentos? Em um cofre, na minha casa, escondido no porão, atrás de uma parede falsa que só eu conheço. Conceição finalmente se virou, os olhos brilhando com lágrimas. Walter não sabe disso. Ele acha que só existe a casa e o dinheiro nas contas, mas se ele descobrir sobre o cofre, ele vai querer vender essas informações ou usar para chantagear as pessoas. Pior, Conceição voltou para o sofá, sentando-se pesadamente. Essas pessoas, elas pagariam qualquer coisa para garantir que esses documentos sejam destruídos e eliminariam qualquer um que soubesse deles. Fernanda ficou em silêncio, processando a informação. O cheiro de chá de camomila pairava no ar, misturado com o perfume suave do sabonete que ela usava. Lá fora, ouviu uma criança rindo e o som a fez olhar para Sofia dormindo tranquilamente. O que ela tinha feito? Tinha trazido perigo para dentro de casa, para perto de sua filha. Como se lesse seus pensamentos, Conceição falou: "Eu entendo se você quiser que eu vá embora. Já coloquei vocês em risco suficiente só por estar aqui." Fernanda olhou para a idosa. Viu as marcas vermelhas em seus pulsos, o medo genuíno em seus olhos, a vulnerabilidade de alguém que tinha sido traída pela própria família. E tomou sua decisão. A senhora fica, mas precisamos ser espertas. Você já se inscreveu no canal? Se não, aperta esse botão agora, porque essa história está só começando e você não vai querer perder o próximo capítulo. Fernanda foi até o quarto e voltou com um caderno e caneta. Sentou-se à mesa da cozinha e começou a fazer anotações. Vamos pensar. Seu filho acha que a senhora está morta, certo? Deveria estar. Aquele trem passa todo dia às 7 da manhã. Ele calculou direitinho. Então ele não vai estar procurando pela senhora. Vai estar esperando notícias de um corpo nos trilhos. Fernanda tamborirou a caneta na mesa. Quando esse corpo não aparecer, ele vai ficar nervoso, vai começar a procurar. E vai encontrar. Walter é esperto, malvado, mas esperto. Então precisamos agir rápido. Fernanda olhou para Conceição. Esses documentos, eles serviriam como prova? Poderiam colocar essas pessoas na cadeia? Com certeza. Osvaldo era meticuloso. Tem tudo. Datas, valores, nomes completos, até fotos de alguns encontros. Então é isso. Fernanda bateu a caneta na mesa, decidida. Vamos pegar esses documentos e entregar para as autoridades certas, mas tem que ser alguém que não esteja envolvido na corrupção, alguém confiável. E como vamos entrar na minha casa? Walter deve estar lá, e mesmo se não estiver, ele pode aparecer a qualquer momento. Fernanda mordeu o lábio, pensando. Então teve uma ideia. A senhora lembra o endereço da mulher da limpeza que trabalhava com a senhora? Aquela que Walter afastou? Irene, sim. Ela mora não muito longe. Por quê? Porque ela conhece a casa, conhece a rotina e provavelmente ficou chateada com a forma como foi tratada. Fernanda se levantou. Vou falar com ela, ver se ela ajuda. É arriscado. Tudo isso é arriscado. Fernanda olhou para Sofia. Mas se não fizermos nada, mais cedo ou mais tarde, seu filho vai descobrir que a senhora está viva. E quando isso acontecer... Ela não precisou terminar a frase. Ambas sabiam o que Walter era capaz de fazer. Tem outra coisa, Conceição disse hesitante. Os documentos têm informações sobre o prefeito atual e sobre o delegado-chefe da polícia da região. Fernanda sentiu o sangue gelar. Então não podemos confiar na polícia daqui. Não, ótimo. Fernanda riu sem humor. Só para deixar tudo mais complicado. Ela foi até o telefone antigo que tinha na parede da cozinha. Ligou para sua vizinha, Dona Marta, uma senhora de 65 anos que morava no apartamento ao lado e adorava a Sofia. Dona Marta, preciso de um favor enorme. Pode ficar com a Sofia por algumas horas? Sei que é em cima da hora, mas é urgente. Ela escutou a resposta e suspirou aliviada. Obrigada, muito obrigada mesmo. Levo ela daqui a 5 minutos. Depois de acomodar Sofia na casa da vizinha, a menina acordou sonolenta, mas animada com a ideia de comer os biscoitos de chocolate da Dona Marta. Fernanda voltou para o apartamento. Vamos fazer o seguinte, ela disse, pegando as chaves do carro velho que mal funcionava, mas que era seu maior patrimônio.
Vou procurar essa Irene. A senhora fica aqui, trancada. Não abre a porta para ninguém. Tem comida na geladeira, pode se servir à vontade. Fernanda, Conceição segurou sua mão. Obrigada. Não sei por que está fazendo tudo isso, mas... obrigada. Fernanda apertou a mão enrugada. Minha mãe morreu quando eu tinha 23 anos. Câncer. Eu daria qualquer coisa para tê-la de volta, para poder cuidar dela. Quando vi a senhora naqueles trilhos, não consegui não pensar nela. As duas mulheres se abraçaram, um abraço breve, mas cheio de compreensão mútua. Fernanda estava saindo quando Conceição a chamou mais uma vez. Tem uma coisa que preciso te dizer, sobre Walter. O quê? Ele não está sozinho nisso. Tem alguém mandando nele, alguém poderoso, que quer esses documentos destruídos antes que venham à tona. Conceição respirou fundo, e essa pessoa não vai parar até conseguir. Fernanda saiu do apartamento sem saber que estava sendo observada, e que cada movimento dela já estava sendo relatado para a pessoa errada. O endereço de Irene levou Fernanda a um conjunto habitacional do outro lado da cidade. O carro velho roncou e chiou durante todo o trajeto e ela rezou mentalmente para ele não morrer no meio do caminho. Não hoje, não quando tanto estava em jogo. Eram quase 11 da manhã quando ela estacionou em frente a um prédio de 4 andares com pintura descascada. O interfone não funcionava, então ela simplesmente esperou até que alguém saísse e entrou, subindo as escadas até o 3º andar. Apartamento 304. Fernanda respirou fundo e bateu na porta. Uma mulher de uns 50 anos atendeu, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, avental florido, expressão desconfiada. Seus olhos eram de um castanho escuro que parecia enxergar através das pessoas. Sim? Irene, meu nome é Fernanda, preciso falar com a senhora sobre Dona Conceição Almeida. A expressão de Irene mudou instantaneamente. Desconfiança deu lugar à surpresa, depois a algo que parecia preocupação. O que aconteceu com Dona Conceição? O filho dela finalmente fez alguma maldade? Fernando olhou ao redor do corredor vazio. Posso entrar? É complicado. Irene hesitou apenas um segundo antes de abrir a porta completamente. Entre. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente limpo, com cheiro de café fresco e bolo no forno. Fotos de família cobriam as paredes, crianças e netos sorrindo em vários momentos da vida. No sofá, uma colcha de crochê feita à mão. Senta, Irene disse, apontando para a mesa da cozinha. Quer um café? Aceito, obrigada. Enquanto Irene servia 2 xícaras de café forte e fumegante, Fernando observou a mulher. Havia algo nela que inspirava confiança. Talvez fosse a forma como seus movimentos eram precisos e cuidadosos, ou talvez fosse aquela sensação intangível de honestidade que algumas pessoas carregam. Então, Irene sentou-se à frente dela. Me conta o que o desgraçado do Walter fez agora. Fernanda contou tudo, a idosa amarrada nos trilhos, o resgate, as revelações sobre os documentos, o perigo que todos corriam. Irene ouviu em silêncio, apenas seus olhos se arregalando em certos momentos, suas mãos apertando a xícara com mais força. Quando Fernanda terminou, Irene ficou em silêncio por um longo momento. Então se levantou e foi até a janela, os braços cruzados. Eu sempre soube que aquele homem era capaz do pior, ela disse, a voz tremendo de raiva contida. Mas isso, tentar matar a própria mãe, isso é além de qualquer coisa. A senhora vai nos ajudar? Irene se virou. Trabalhei para Dona Conceição por 15 anos. Ela me tratou como família. Pagou a cirurgia da minha filha quando descobriu que ela tinha problema no coração. Ajudou meu neto a entrar na faculdade. E quando Walter me acusou de roubo, eu, que nunca peguei nenhum clipe de papel que não fosse meu, ela ficou em silêncio, não me defendeu. Fernanda sentiu o coração afundar. Então, Irene continuou, voltando para a mesa. Eu fiquei com raiva, muito magoada, mas depois entendi. Ela estava com medo do filho, estava sendo manipulada, isolada. Walter tinha tanto controle sobre ela que Dona Conceição não tinha forças para me defender. Ela pegou a mão de Fernanda. Claro que vou ajudar. Me diz o que precisa. Fernanda sentiu os olhos arderem de lágrimas de alívio. Precisa entrar na casa e pegar os documentos do cofre. Dona Conceição vai desenhar um mapa mostrando exatamente onde está.
Mas precisa ser hoje, agora, antes que Walter perceba que o plano dele falhou. Walter tem chaves da minha casa, Irene disse pensativa. Me fez devolver as chaves da casa dele, mas eu tinha feito cópias há anos atrás, para emergências. Ainda as tenho. Sério? Fernanda não acreditava na sorte. Dona Conceição sempre me pediu para ter cópias. Ela era esquecida com chaves, perdia direto. Irene foi até um armário e voltou com um molho de chaves. Ele pode ter trocado as fechaduras, mas vale tentar. A senhora sabe onde Walter mora? Sei, e sei que ele trabalha, quando trabalha, em um escritório no centro. Posso ligar para lá, me passar por cliente, ver se ele está. As duas mulheres começaram a traçar um plano. Irene ligaria para o escritório de Walter, confirmaria que ele estava lá. Então, iria até a casa de Conceição, usando as chaves antigas. Entraria pela porta dos fundos, a que dava para o quintal, menos visível para os vizinhos. Pegaria os documentos do cofre seguindo as instruções de Conceição e sairia rapidamente. E se ele estiver em casa? Fernanda perguntou. Então, esperamos ele sair, ou arranjamos uma forma de tirar ele de lá. Irene tinha uma determinação no olhar que não combinava com sua aparência de dona de casa comum. Trabalhei muito tempo para Dona Conceição. Conheço aquela casa como a palma da minha mão. Sei onde range cada tábua do assoalho, qual janela está sempre destrancada, onde tem câmeras de segurança. Walter pode achar que é esperto, mas essa casa guarda meus segredos também. Fernanda voltou para seu apartamento para pegar as instruções detalhadas de Conceição. A idosa desenhou um mapa preciso do porão, marcando exatamente onde estava a parede falsa e como abri-la. A combinação do cofre foi anotada em um papel separado. Cuidado, Conceição disse quando Fernanda estava saindo novamente. Walter, ele não parece, mas pode ser violento quando contrariado. Já vi isso. Vou tomar cuidado, prometo. De volta ao apartamento de Irene, as duas revisaram o plano mais uma vez. Irene ligou para o escritório de Walter, fingindo ser uma cliente interessada em serviços de consultoria. Aparentemente era isso que ele fazia da vida quando não estava tentando matar a mãe. Ele está lá, Irene confirmou depois de desligar. E tem uma reunião marcada para as 14h. Isso nos dá tempo. Eram 11h45. Elas decidiram ir imediatamente. A casa de Conceição ficava em um bairro residencial tranquilo, com ruas arborizadas e casas grandes atrás de muros altos. Era o tipo de lugar onde as pessoas se conheciam, onde vizinhos cumprimentavam vizinhos, onde nada de ruim deveria acontecer. Irene estacionou 2 ruas antes. Melhor ir a pé daqui, menos suspeito. Elas caminharam casualmente, como 2 amigas dando um passeio. O sol estava forte agora, queimando a névoa da manhã. Fernanda sentiu suor escorrer pelas costas, mas não sabia se era do calor ou do nervosismo. A casa era imponente. 3 andares, pintura branca impecável, jardim bem cuidado. Um muro de cerca de 2 metros cercava a propriedade, com um portão de ferro trabalhado na frente. Vamos pelos fundos, Irene sussurrou. Contornaram o quarteirão. Nos fundos da propriedade havia um beco de serviço e uma pequena porta de madeira no muro. Irene experimentou as chaves e, na terceira tentativa, a fechadura cedeu com um clique suave. Ele não trocou essa, ela murmurou satisfeita. Entraram no quintal dos fundos. Era amplo, com árvores frutíferas e uma piscina coberta por uma lona. Tudo muito silencioso. Quieto demais, pensou Fernanda. Irene foi até a porta dos fundos da casa e experimentou outra chave. Essa também funcionou. A porta se abriu sem um som, revelando uma cozinha espaçosa e moderna. Espera aqui, Irene disse. Deixa eu verificar se está tudo limpo. Ela entrou e Fernanda ficou parada no quintal, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que os vizinhos podiam ouvir. Cada segundo parecia uma eternidade. Irene voltou, acenando para ela entrar. Tudo vazio, anda. A casa cheirava a fechado e a algo mais, algo desagradável que Fernanda não conseguiu identificar. Elas atravessaram a cozinha, passaram pela sala de estar elegantemente mobiliada e desceram as escadas que levavam ao porão. O porão era grande e escuro, iluminado apenas por pequenas janelas altas. Cheirava a mofro e terra. Havia caixas empilhadas, móveis velhos cobertos por lençóis, ferramentas penduradas nas paredes.
E em um canto, exatamente como o mapa indicava, havia uma estante de metal enferrujada. É ali, Fernanda disse. Elas moveram a estante. Era mais leve do que parecia, como se tivesse sido projetada para ser facilmente movida. Atrás dela, a parede tinha um tom ligeiramente diferente do resto do porão. Fernanda passou a mão pela parede e sentiu uma fissura quase imperceptível formando um retângulo. Pressionou onde Conceição tinha indicado no desenho e um painel se soltou, com um clique, revelando um cofre embutido na parede. Caramba! Irene murmurou. Todos esses anos trabalhando aqui e nunca soube disso. Fernanda digitou a combinação. O cofre se abriu. Dentro havia pastas, muitas pastas, e um envelope grosso lacrado com cera vermelha. Pega tudo, Irene disse, já tirando uma sacola de compras dobrada da bolsa. Fernanda começou a transferir as pastas para a sacola quando ouviu. Passos, no andar de cima. As duas mulheres se entreolharam, o terror cristalizado no silêncio entre elas. Alguém tinha entrado na casa, e esse alguém estava vindo em direção ao porão. Fernanda sentiu o sangue gelar nas veias. Os passos no andar de cima eram pesados, masculinos, deliberados. Quem quer que fosse, não estava tentando se esconder. Rápido, Irene sussurrou, ajudando a enfiar as últimas pastas na sacola. Termina isso. Fernanda pegou o envelope lacrado, fechou o cofre e ajudou Irene a recolocar o painel no lugar. Seus dedos tremiam tanto que ela quase derrubou tudo. O som dos passos ficava mais alto. Estava chegando perto das escadas do porão. Por aqui, Irene apontou para uma porta que Fernanda não tinha notado antes, meio escondida atrás de mais caixas velhas. É a saída de emergência, dá para o quintal lateral. Elas correram na ponta dos pés, Fernanda segurando a sacola contra o peito. Irene abriu a porta devagar, tentando não fazer barulho. A dobradiça rangeu, um som agudo que pareceu ecoar por todo o porão. Os passos pararam. Tem alguém aí? A voz era masculina, ríspida, definitivamente não era amigável. Irene empurrou Fernanda pela porta. Vai, corre! Mas era tarde demais. A luz do porão se acendeu, fluorescentes piscando até iluminar tudo com uma claridade cruel. E lá, no pé da escada, estava um homem. Ele tinha uns 40 e poucos anos, cabelos começando a ficar grisalhos, terno amarrotado, expressão que misturava surpresa e raiva. Mas o que fez o coração de Fernanda parar foram seus olhos, frios, calculistas, perigosos. Irene? Ele reconheceu a empregada antiga imediatamente. O que você está fazendo aqui? Walter. Irene colocou-se na frente de Fernanda, protegendo-a instintivamente. Eu podia te perguntar a mesma coisa, Walter. Achei que você trabalhava de tarde. Minha reunião cancelou. Ele desceu os últimos degraus devagar, os olhos indo de Irene para Fernanda e para a sacola que ela segurava. Que sorte, não? O sorriso dele não chegou aos olhos. Agora me diz, o que duas mulheres que não deveriam estar aqui estão fazendo no meu porão? No seu porão? Irene cruzou os braços. Essa ainda é a casa da sua mãe, Walter. Ou você esqueceu? Minha mãe está viajando. A pausa foi deliberada, carregada de significado. Não volta tão cedo. Talvez nunca volte. Fernanda sentiu náusea. Ele falava da própria mãe como se fosse apenas um obstáculo removido, como se fosse normal. Nós estávamos... Fernanda começou, mas Irene a interrompeu. Eu vim buscar umas coisas que deixei quando fui mandado embora. Essa é minha amiga Fernanda. Ela veio me fazer companhia. Que interessante. Walter se aproximou mais. Fernanda podia sentir o cheiro de cigarro e uma colônia forte. E que coisas seriam essas? Ferramentas, umas panelas que Dona Conceição disse que eu podia levar. No porão? Walter apontou para a sacola que Fernanda segurava. Deixa eu ver o que tem aí dentro. Não! Fernanda ouviu sua própria voz sair mais firme do que esperava. São coisas pessoais. O sorriso de Walter desapareceu completamente. Em 2 passos ele estava na frente delas, e Fernanda pode ver que ele era maior do que parecia, talvez 1,80, com ombros largos sob o terno. Escuta aqui, querida. Você está na minha casa, no meu porão, segurando uma sacola que claramente não são panelas. Ele estendeu a mão. Me dá isso. Agora.
Walter, não seja ridículo! Irene tentou, mas ele a afastou com um empurrão que a fez tropeçar contra as caixas. Ei! Fernanda largou a sacola e foi ajudar Irene. Você está bem? Estou. Irene resmungou se levantando. Walter pegou a sacola e olhou dentro. Fernanda viu o momento exato em que ele reconheceu as pastas. Viu quando a surpresa deu lugar à compreensão e a compreensão deu lugar a algo muito pior. Então é isso. Ele tirou uma das pastas, folheou rapidamente. Vocês sabem sobre os documentos. Olhou para elas com uma expressão que fez Fernanda querer correr. Alguém contou para vocês, alguém que deveria estar morta. Não sei do que você está falando. Fernanda mentiu, mas sua voz tremeu. Não minta para mim. Walter explodiu, jogando a pasta no chão. Os documentos se espalharam. Minha mãe está viva. Ela contou para vocês sobre o cofre. Ele passou a mão pelos cabelos, começando a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Como ela sobreviveu? Eu amarrei aquelas cordas eu mesmo, calculei o horário do trem, ela deveria estar morta. Irene e Fernanda ficaram em silêncio. Não havia mais como fingir. Onde ela está? Walter se virou para elas, a voz perigosamente baixa. Onde minha mãe está? Em algum lugar seguro, Fernanda disse, longe de você. Seguro? Walter riu, mas era um som sem humor. Não existe lugar seguro. Vocês não entendem no que se meteram. Esses documentos, ele chutou as pastas espalhadas no chão, envolvem pessoas muito poderosas, pessoas que não gostam de testemunhas. Então por que você quer eles? Irene desafiou. Se são tão perigosos? Porque são minha aposentadoria. Walter pegou seu celular. Porque essas pessoas vão pagar muito bem para ter esses papéis de volta. E vão pagar ainda mais para garantir que ninguém mais sabe sobre eles. Ele começou a discar, e Fernanda soube que tinham segundos para agir. Olhou em volta desesperadamente. A porta de emergência estava a apenas alguns metros. Se corressem, mas Irene já tinha tido a mesma ideia. Ela pegou uma pá velha que estava apoiada na parede e, antes que Walter pudesse reagir, balançou com força. A pá acertou o celular na mão de Walter, que voou longe e se espatifou no chão de concreto. Ele gritou de dor, segurando a mão. Corre! Irene gritou. Fernanda não pensou duas vezes. Pegou a sacola do chão, felizmente Walter tinha largado quando foi buscar o celular e correu para a porta de emergência, Irene logo atrás. Saíram para o quintal lateral, um espaço estreito entre a casa e o muro. Fernanda podia ouvir Walter gritando atrás delas, palavrões e ameaças se misturando. O portão, Irene apontou. Havia um portão pequeno no muro, provavelmente para acesso de jardineiros. Estava trancado, mas Irene tinha mais chaves. Suas mãos tremiam enquanto tentava cada uma. Rápido, rápido, Fernanda murmurou, olhando para trás. A qualquer momento Walter ia aparecer. A terceira chave funcionou. O portão se abriu com um guincho metálico e elas saíram para um beco de serviço. Correram, os sapatos batendo no asfalto, a sacola de documentos pesada nos braços de Fernanda. Chegaram ao carro de Irene, entraram. Irene ligou o motor com mãos trêmulas e pisou no acelerador. Só quando já tinham virado 3 esquinas, Fernanda finalmente se permitiu respirar. Você acertou ele, ela disse, ainda processando o que tinha acontecido. Acertei o celular, Irene corrigiu, mas suas mãos ainda tremiam no volante. Meu Deus, não acredito que fizemos isso. Irene, você foi incrível. Fui estúpida. Agora ele sabe que sua mãe está viva e sabe que alguém está ajudando ela. Irene olhou para Fernanda. Ele vai atrás de vocês, de todas nós. Fernanda abraçou a sacola contra o peito. Dentro estavam os segredos que poderiam destruir pessoas poderosas. Os mesmos segredos que agora tinham feito dela e de Sofia alvos. Para onde eu vou? Irene perguntou. Para minha casa. Temos que avisar Dona Conceição sobre o que aconteceu. Fernanda olhou pelo retrovisor, meio esperando ver Walter os seguindo. E temos que decidir o que fazer com esses documentos, rápido. Mas quando chegaram ao prédio de Fernanda e subiram correndo as escadas até o apartamento, encontraram a porta entreaberta. E dentro, tudo estava revirado. Móveis derrubados, gavetas abertas, almofadas rasgadas e nenhum sinal de Conceição.
A idosa tinha desaparecido. E o pior, havia sangue no chão da cozinha. Fernanda ficou paralisada na porta, olhando para a destruição que antes era seu apartamento. O sofá estava virado, as almofadas rasgadas com algum objeto afiado, o recheio espalhado pelo chão como neve suja. A televisão pequena estava quebrada, quadros arrancados da parede, e aquele rastro de sangue levando da sala até a cozinha. Conceição! Ela gritou, entrando correndo. Dona Conceição! Irene a seguiu, a mão tapando a boca em choque. Meu Deus! Fernanda seguiu o rastro de sangue, o coração batendo tão forte que ela sentia nas têmporas. Na cozinha, a mesa estava tombada, cadeiras quebradas e manchas vermelhas no piso de cerâmica. Mas não havia corpo, não havia Conceição. Ela foi levada, Irene disse, a voz trêmula. Quem fez isso a levou. Fernanda se ajoelhou ao lado das manchas de sangue. Não era muito, talvez de um corte, um ferimento superficial. Pelo menos era isso que ela queria acreditar. Como eles souberam? Ela sussurrou. Como sabiam que ela estava aqui? Foi quando viu o bilhete. Estava preso na porta da geladeira com um ímã em forma de coração que Sofia tinha feito na escola. Papel branco, letras impressas de computador, a mensagem curta e direta. Você tem algo que nos pertence. Nós temos algo que você ama. Troca na igreja abandonada da Rua Santos Dumont, meia-noite. Venha sozinha. Polícia, morte. Fernanda arrancou o bilhete, as mãos tremendo. Eles querem os documentos, em troca de Conceição. É uma armadilha, Irene disse. Eles vão matar vocês duas de qualquer jeito. Eu sei. Fernanda olhou para o relógio na parede, um dos poucos objetos que não tinha sido destruído. Eram 14h30. Tinha 9h30 até a meia-noite. Mas o que mais posso fazer? Deixar ela morrer? A polícia. Conceição disse que o delegado-chefe está nos documentos, está envolvido na corrupção. Fernanda sentiu lágrimas de frustração queimarem seus olhos. Não podemos confiar na polícia daqui. Ela se sentou no chão da cozinha, no meio da bagunça e do sangue, e finalmente deixou a realidade do que tinha feito cair sobre ela. Tinha salvado uma idosa nos trilhos esta manhã, e agora, menos de 12 horas depois, sua vida estava destruída. Seu apartamento invadido, uma mulher inocente sequestrada, e sua filha. Sofia! Fernanda se levantou de um pulo. Minha filha estava na vizinha, tenho que... Ela correu para a porta, mas Irene a segurou. Espera, para, pensa. Se eles souberam que Conceição estava aqui, podem saber sobre sua filha também. O sangue de Fernanda gelou. Não, 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 não. Ela saiu correndo do apartamento e bateu freneticamente na porta da vizinha. Dona Marta abriu, assustada com o barulho. Fernanda, que susto! O que? Sofia, onde está Sofia? Fernanda praticamente empurrou a porta entrando. E lá estava sua filha, sentada no chão da sala, desenhando tranquilamente com giz de cera, um bigode de chocolate no rosto. Mamãe! Sofia pulou e correu para abraçá-la. Fernanda a pegou no colo, apertando tão forte que a menina reclamou. Tá machucando, mamãe. Desculpa, meu amor, desculpa. Ela cobriu o rosto da filha de beijos, sentindo as lágrimas finalmente caírem. Você está bem? Nada de estranho aconteceu. Estou bem, comi biscoito e desenhei. Olha o desenho que fiz para você. Sofia apontou orgulhosa para um papel no chão cheio de cores e formas que só uma criança de 6 anos acharia que era um cavalo. Está lindo, meu amor, lindo. Fernanda olhou para Dona Marta. A senhora não viu nada estranho? Ninguém rondando? Não, nada. Por quê? Aconteceu algo? Fernanda pensou rápido. Entraram no meu apartamento, roubaram algumas coisas. Vou ter que ficar na casa de uma amiga por uns dias enquanto resolvo isso. Meu Deus, vou chamar a polícia. Não, já chamei. Eles vão vir depois. Eu só preciso tirar Sofia daqui, para ela ficar segura. Fernanda pegou o desenho de Sofia, agradeceu Dona Marta e voltou para seu apartamento. Irene estava na sala, recolhendo alguns pertences de Fernanda que não tinham sido destruídos. Ela está bem? Irene perguntou. Está, mas não vai ficar se continuarmos aqui. Fernanda colocou Sofia no chão. Meu amor, vai para o seu quarto e pega suas roupinhas favoritas. E o ursinho, vamos passar uns dias fora, tá bom? Por quê?
Porque mamãe precisa consertar umas coisas no apartamento, mas vai ser divertido, como uma aventura. Sofia, com a capacidade única das crianças de se adaptar, simplesmente deu de ombros e foi para o quarto. Fernanda ouviu ela cantarolando enquanto procurava suas roupas. "O que você vai fazer?" Irene perguntou baixo. Fernanda olhou para a sacola com os documentos, depois para o bilhete amassado em sua mão. "Vou fazer a troca, mas não do jeito que eles esperam." "Como assim?" "Esses documentos são importantes, certo? São a prova que pode derrubar muita gente poderosa." "Sim, mas..." "Então vamos usar isso." Fernanda começou a andar de um lado para o outro pensando em voz alta. "Eles querem os documentos. Acham que somos só duas mulheres assustadas que vão obedecer. Mas e se fizermos cópias? E se escondermos as originais em algum lugar seguro e levarmos apenas cópias para a troca? E como isso ajuda? Eles vão saber que são cópias. Não se forem boas o suficiente." Fernanda olhou para o relógio novamente. "Temos 9 horas. Podemos ir a uma gráfica, fazer cópias coloridas de alta qualidade. Sem olhar muito de perto, vão parecer os originais. E depois? Depois fazemos a troca. Eles nos dão Conceição, nós damos os documentos falsos. Ganhamos tempo para levar as originais para alguém que possa fazer algo com elas. Um jornalista, talvez, ou um promotor de outra cidade." Irene ficou em silêncio por um momento, considerando. É arriscado. Tudo isso é arriscado, mas é melhor que simplesmente entregar tudo e esperar que eles não matem a gente mesmo assim. Você está gostando dessa história? Então comenta aí embaixo. Eu acredito em recomeços. Quero ver quem está acompanhando até aqui. Sofia voltou com uma mochila pequena, cheia de roupas e seu urso de pelúcia surrado. "Pronto, mamãe." "Ótimo, meu amor." Fernanda pegou a mão da filha. "Vamos para casa da tia Irene por enquanto, tá?" No carro, enquanto Irene dirigia para seu apartamento, Fernanda começou a folhear os documentos na sacola. Eram dezenas de páginas. Contratos fraudulentos de construção civil, comprovantes de transferências bancárias para contas offshore, fotos de reuniões entre empresários e políticos, e-mails comprometedores. Era um arquivo completo de corrupção que provavelmente tinha levado anos para ser compilado. E no envelope lacrado com cera vermelha havia algo mais. Fernanda o abriu cuidadosamente. Dentro estava um pendrive e uma carta manuscrita. A letra era de homem, um pouco tremida. Ela começou a ler. "Para quem estiver lendo isto, se este envelope foi aberto, provavelmente significa que não estou mais aqui para proteger minha família. Os documentos que você tem em mãos são minha tentativa de garantir a segurança deles caso algo aconteça comigo. Passei 20 anos construindo prédios e reputação, mas os últimos 10 foram construídos sobre areia movediça. Pessoas poderosas me procuraram, fizeram ofertas que pareciam boas demais para recusar, e quando percebi no que tinha me metido, já era tarde demais. Este pendrive contém arquivos digitais de tudo, áudios de conversas, vídeos de entregas de dinheiro, tudo que os documentos impressos provam e mais. É suficiente para derrubar metade da elite política e empresarial desta cidade. Conceição, meu amor, se está lendo isto, me perdoe. Tentei manter você longe disso, mas é tarde demais agora. Use isso para se proteger, e se não puder se proteger, use para fazer justiça. Osvaldo Almeida, março de 2020. Fernanda sentiu um aperto no peito. Um homem morto tentando proteger sua família mesmo do além. E agora essa proteção tinha se tornado uma maldição. "O que foi?" Irene perguntou, notando a expressão de Fernanda. "Tem mais, muito mais, arquivos digitais." Ela mostrou o pendrive. "Isso vai além de corrupção. Isso pode acabar com a vida de muita gente. Ou acabar com a nossa vida antes." Elas chegaram ao apartamento de Irene. Era um refúgio temporário, mas Fernanda sabia que não durariam muito antes de serem encontradas. Pessoas que podiam invadir seu apartamento e sequestrar Conceição em plena luz do dia tinham recursos, tinham olhos em toda parte. Fernanda instalou Sofia na frente da televisão com desenhos animados, depois se juntou a Irene na cozinha. "Precisamos de ajuda", ela disse. "Alguém de fora da cidade, alguém que não tenha conexões com as pessoas nesses documentos. Você conhece alguém assim?" Fernanda pensou. Não tinha muitos contatos, não tinha família fora da cidade. Seus amigos eram todos dali,
todos potencialmente comprometidos. Mas então lembrou de algo. Minha prima Júlia, ela mora em Brasília, é jornalista investigativa, trabalha para um jornal grande. Fernanda pegou seu celular. Se eu mandar os arquivos para ela, ela pode publicar, pode expor tudo isso. E se interceptarem? Vou usar meu e-mail pessoal, mandar tudo em partes para contas diferentes, dificultar o rastreamento. Fernanda já estava abrindo o laptop que tinha trazido do apartamento. E vou escrever uma carta explicando tudo. Se algo acontecer comigo, pelo menos a história vai sair. Ela plugou o pendrive. Dentro tinha gigabytes de arquivos, áudios, vídeos, planilhas, documentos digitalizados. Fernanda começou a fazer o upload para a nuvem, depois enviando os links para sua prima em e-mails separados, cada um disfarçado como conversa comum. Pronto, ela disse depois de 1 hora. Os arquivos estão seguros. Agora vamos fazer as cópias dos documentos impressos. Elas encontraram uma gráfica 24 horas do outro lado da cidade. O atendente nem piscou quando Fernanda pediu cópias coloridas de alta resolução de dezenas de documentos. Provavelmente já tinha visto coisas mais estranhas. De volta ao apartamento de Irene, com as cópias prontas e guardadas em uma pasta idêntica à original, Fernanda finalmente parou para pensar no que ia fazer. 00:00. Igreja abandonada. Uma mulher sequestrada como refém. Ela tinha 9 horas para preparar um plano que provavelmente não funcionaria. Então seu celular tocou. Número desconhecido. Com o coração na garganta, ela atendeu. Alô? Fernanda. Era uma voz que ela não reconhecia. Masculina, calma, controlada, perigosa. Vejo que recebeu nossa mensagem. Quem é você? Onde está Conceição? A velha está viva, por enquanto. Mas isso depende de você. Uma pausa. Trouxe alguém para falar com você. Ruídos de movimento, e então uma voz fraca, assustada, mas indubitavelmente de Conceição. Fernanda, não traga os documentos, é armadilha, eles vão... Um grito abafado, sons de impacto, Conceição gemendo de dor. Pare! Fernanda gritou no telefone. Eu levo os documentos, só não machuca ela. Esperta. A voz voltou. 00:00. Venha sozinha. Se virmos qualquer sinal de polícia, a velha morre. E sua filha, Sofia, não é? Que criança linda. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. A ligação foi cortada. Fernanda ficou olhando para o telefone, as mãos tremendo tão forte que ele quase caiu. Eles sabiam sobre Sofia. Tinham ameaçado sua filha. E agora Fernanda precisava tomar a decisão mais difícil de sua vida. Arriscar tudo por uma mulher que mal conhecia ou garantir a segurança de sua própria filha. Fernanda sentou-se no chão da sala de Irene, o telefone ainda na mão, o sangue zunindo nos ouvidos. Sofia estava a poucos metros dela, completamente alheia ao perigo, brincando com bonecas emprestadas da neta de Irene. Sua risada inocente era ao mesmo tempo um conforto e uma tortura. Eles ameaçaram ela, Fernanda sussurrou, mais para si mesma do que para Irene. Ameaçaram minha filha. Irene se ajoelhou ao lado dela. Então não vale a pena. A gente leva Sofia para longe daqui, deixa essa cidade, recomeça em outro lugar. E Conceição, ela é uma mulher forte, sobreviveu até agora. Talvez sobreviva mais um pouco. Fernanda olhou para Irene. Viu a sinceridade desesperada em seus olhos, mas também viu a dúvida, a culpa. Nenhuma das duas acreditava realmente que Conceição sobreviveria se fossem embora. Não posso, Fernanda disse finalmente. Não posso simplesmente abandonar ela. Se eu fizer isso, se eu deixar uma mulher morrer quando posso tentar salvá-la, que tipo de exemplo eu dou para Sofia? Que tipo de pessoa eu sou? Uma pessoa viva, uma mãe que protege sua filha. Uma mãe que ensina a filha que é ok abandonar pessoas quando fica difícil. Fernanda se levantou, uma determinação perigosa tomando conta dela. Não, vou fazer a troca, mas vou fazer do meu jeito, e você vai me ajudar. Irene ficou em silêncio por um longo momento. Depois suspirou. O que precisa que eu faça? Elas passaram as próximas horas planejando. Fernanda pegou um caderno e começou a fazer um esquema, marcando cada passo, cada contingência possível.
A igreja abandonada, ela disse. Você conhece? Conheço. É na parte velha da cidade. Foi desativada há uns 10 anos. Dizem que está caindo aos pedaços. Ótimo. Menos gente por perto, mas também mais perigoso. Fernanda traçou um X no papel. Vou chegar 15 minutos antes, explorar o local, ver se tem outras saídas, lugares para se esconder. E se eles chegarem antes? Você vai estar vigiando. De longe, mas vigiando. Fernanda olhou para Irene. E vai ligar para a polícia. Não a daqui, mas de outra cidade. E para os bombeiros também. Faço a troca, mas se algo der errado, pelo menos tem gente vindo. E Sofia? Fernanda olhou para a filha. Essa era a parte mais difícil do plano. Ela fica aqui com sua vizinha. Você pode pedir para alguém ficar com ela? Posso. Minha irmã mora 2 andares acima. Cuida dos netos dela direto. É confiável. Boa. Fernanda voltou ao esquema. Levo os documentos falsos, faço a troca, pego Conceição e saio. Rápido e limpo. Você acha mesmo que vai ser assim? Não. Fernanda ergueu os olhos, e Irene viu algo neles que não estava lá pela manhã. Determinação, força, talvez um pouco de loucura. Acho que vai ser uma bagunça. Acho que provavelmente vou me machucar, mas também acho que não tenho escolha. O resto da tarde passou em preparativos febris. Fernanda fez Sofia comer, depois deu um banho nela, vestiu sua roupa mais confortável. Cada momento parecia precioso, cada risada da filha uma bênção que ela talvez não ouvisse novamente. Mamãe, por que você está triste? Sofia perguntou enquanto Fernanda penteava seu cabelo. Não estou triste, meu amor, só um pouco cansada. Você sempre fica triste quando está triste. Sofia virou-se e abraçou Fernanda. Mas vai ficar tudo bem, você é forte, você me contou. Fernanda sentiu as lágrimas queimarem. Isso mesmo, vou ficar tudo bem. Às 8 da noite, Fernanda levou Sofia até o apartamento da irmã de Irene. Lídia era uma mulher de 60 anos, avó de 4 netos, com aquele jeito acolhedor que fazia qualquer criança se sentir segura. Pode deixar que cuido dela como se fosse minha, Lídia assegurou. Pode ficar tranquila. Fernanda se ajoelhou na altura de Sofia. Meu amor, a mamãe precisa sair para resolver uma coisa importante. Mas volto logo, tá? Você vai ficar aqui com a tia Lídia, vai comer um jantar gostoso, brincar, e quando acordar amanhã, a mamãe já está aqui. Você promete? A pergunta foi como uma faca no coração de Fernanda. Como prometer algo que talvez não pudesse cumprir? Prometo que vou fazer de tudo para voltar, ela disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. E você sabe que a mamãe sempre cumpre o que promete. Sofia acenou e beijou a mãe. Te amo, mamãe. Te amo mais que tudo nesse mundo. Fernanda a abraçou forte, memorizando o cheiro de shampoo infantil, o peso pequeno nos braços, o calor do corpo da filha. Então, antes que perdesse a coragem, se levantou e saiu. No corredor, longe dos olhos de Sofia, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela vai ficar bem, Irene disse suavemente, colocando a mão no ombro de Fernanda. E você também. De volta ao apartamento de Irene, Fernanda começou a se preparar. Trocou de roupa, calça jeans escura, tênis confortável, jaqueta com capuz. Prendeu o cabelo. Pegou uma lanterna pequena e um canivete que Irene tinha na gaveta da cozinha. Não é muito, Irene disse vendo os preparativos, mas é melhor que nada. Vou ficar bem. Fernanda guardou o canivete no bolso. Você lembra do plano? Lembro. Fico no carro a 2 quadras da igreja. Assim que você entrar, eu conto 15 minutos e ligo para a polícia de Ribeirão Preto e para os bombeiros. Se você não sair em 30 minutos, eu... Você vai embora, Fernanda interrompeu. Vai buscar Sofia e sai da cidade. Leva ela para minha prima em Brasília. O endereço está anotado aqui. Ela entregou um papel. Júlia vai cuidar dela e vai publicar os documentos, fazer justiça. Fernanda, por favor, promete que vai fazer isso. Irene abraçou Fernanda forte. Prometo. Mas você vai sair dessa igreja viva, entendeu? Vai sair e vamos todas embora juntas. Às 11 da noite, elas saíram. O trânsito estava leve, as ruas quase desertas. A cidade parecia dormir, inconsciente do drama que estava para se desenrolar. Fernanda segurava a pasta com os documentos falsos no colo, os dedos apertando o couro gasto. Pensou em Conceição, amarrada em algum lugar, machucada, assustada.
Pensou em Sofia, dormindo tranquilamente na casa de Lídia, sem saber que sua mãe estava indo para uma armadilha. E pensou em si mesma. Fernanda, 32 anos, mãe solteira, trabalhadora, sobrevivente. Nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo quando acordou aquela manhã. Nunca imaginou que salvar uma idosa nos trilhos a levaria a esse momento. Mas aqui estava, e não ia voltar atrás. A igreja de Nossa Senhora da Conceição ficava em uma parte antiga da cidade que parecia congelada no tempo. Prédios abandonados, lojas com tábuas nas janelas, ruas esburacadas que a prefeitura há muito deixara de consertar. A igreja em si era uma construção de pedra do início do século passado, com vitrais quebrados e uma torre que inclinava perigosamente. Irene parou o carro 2 quadras antes, como combinado. 11h45. Você tem 15 minutos. Suficiente. Fernanda pegou a pasta e saiu do carro. O ar noturno estava frio e ela podia ver sua respiração formando nuvens brancas. A lua estava cheia, lançando sombras compridas e sinistras por toda parte. Caminhou devagar em direção à igreja, todos os seus sentidos alertas. Não via ninguém, não ouvia nada além de seus próprios passos e o vento soprando entre os prédios vazios. A porta principal da igreja estava entreaberta, rangendo suavemente na brisa. Fernanda olhou ao redor uma última vez, depois entrou. Dentro estava escuro. Sua lanterna cortou a escuridão, revelando bancos de madeira cobertos de poeira, um altar destruído, imagens de santos com óleos que pareciam seguir seus movimentos. O teto tinha buracos por onde a lua entrava, criando padrões fantasmagóricos no chão. Conceição! Ela chamou, a voz ecoando. Estou aqui, trouxe os documentos. Silêncio. Fernanda avançou pelo corredor central, a lanterna tremendo em sua mão. Passou pelo altar, entrou na sacristia, vazia. Voltou para a nave principal. Onde estão vocês? Ela gritou, a frustração e o medo finalmente transbordando. Eu vim, estou sozinha. Onde? As luzes se acenderam. Não todas, apenas algumas lâmpadas industriais penduradas que transformaram a igreja em um palco teatral, com sombras profundas e luz crua. E então Fernanda viu. Conceição estava amarrada a uma coluna de pedra no centro da igreja. Seus olhos estavam fechados, o rosto coberto de hematomas novos. Mas ela estava respirando. E ao redor dela, formando um semicírculo, estavam 5 homens. E o homem no centro, sorrindo friamente, não era quem Fernanda esperava. O homem no centro do semicírculo era jovem demais, talvez 30 e poucos anos, terno caro, cabelos penteados para trás com gel, um sorriso que não alcançava seus olhos frios e calculistas. Não era Walter, não era ninguém que Fernanda reconhecesse. Mas havia algo familiar nele, algo na forma como se posicionava, na confiança arrogante, na maneira como os outros homens claramente o respeitavam. Fernanda, ele disse, a voz educada, mas com um subtom ameaçador. Finalmente, estava começando a achar que não viria. Quem é você? Fernanda manteve distância, apertando a pasta contra o peito. Onde está Walter? Ah, meu tio. O homem riu, um som sem humor. Walter é útil, mas digamos que não é a pessoa mais confiável para operações delicadas. Preferi cuidar disso pessoalmente. Seu tio? Fernanda sentiu o estômago embrulhar. Você é filho de Luciana? Esperta. Ele deu um passo à frente. Meu nome é Ricardo, Ricardo Almeida. E sim, minha mãe era Luciana. Até que morreu naquele conveniente acidente de carro há 3 anos. A forma como ele disse conveniente fez Fernanda estremecer. Você matou sua própria mãe? Não diretamente, mas digamos que os freios do carro dela não falharam por acaso. Ricardo examinou as unhas casualmente. Ela tinha se tornado um problema. Sempre com essa moralidade irritante, querendo que o vovô Osvaldo revelasse os podres da construtora, ameaçando ir para a imprensa. Não podia permitir. Fernando olhou para Conceição. A idosa tinha aberto os olhos agora, e lágrimas silenciosas corriam por seu rosto machucado ao ouvir a confissão do neto. Você é um monstro, Fernanda sussurrou. Sou pragmático. Ricardo gesticulou para os outros homens. Minha mãe era fraca. Vovô Osvaldo ficou fraco no final, com remorsos. A vovó é fraca.
Só eu entendi o verdadeiro valor do que vovô construiu. Não era só uma construtora. Era uma rede de influência, poder, dinheiro. E esses documentos, ele apontou para a pasta nas mãos de Fernanda, são a chave para tudo. Então, por que não ficou com eles quando seu avô morreu? Porque o velho era esperto. Não confiava em ninguém, nem na família. Escondeu tudo em lugares que só ele e a vovó sabiam. Ricardo olhou para Conceição com desprezo. Passei 3 anos procurando. Convenci meu tio Walter a tentar extrair as informações da velha. Mas ela é teimosa. Preferiu morrer a contar. Então Walter tentou matar ela por sua ordem? Fernanda compreendeu. Você estava por trás de tudo. Obviamente. Walter é forte, mas burro. Útil para trabalho sujo, mas sem nenhuma sutileza. Ricardo suspirou teatralmente. Imagine minha surpresa quando minha avó não morreu nos trilhos como planejado. Quando descobri que alguém a tinha salvado, que alguém tinha encontrado os documentos. Como você soube onde eu morava? Por favor, você acha difícil rastrear alguém nos dias de hoje? Ricardo pegou um celular do bolso e mostrou. Na tela estava uma foto de Fernanda saindo de seu prédio aquela manhã. Temos câmeras por toda a cidade. Contatos na companhia telefônica, no departamento de trânsito, em todo lugar que importa. Você foi fácil de encontrar. Fernanda sentiu náusea. Eles a tinham seguido o tempo todo, sabiam cada movimento. E minha filha, a pequena Sofia? Ricardo sorriu. Não se preocupe, sabemos onde ela está. Apartamento da irmã de Irene, 3º andar. Lídia está cuidando dela agora, não está? Criança adorável. Seria uma pena se algo... Não ouse. Fernanda deu um passo à frente, a raiva superando o medo. Ela não tem nada a ver com isso. É uma criança inocente. Todas são inocentes até que deixam de ser úteis. Ricardo acenou com a mão, um gesto casual de quem não se importa. Mas vamos ao que interessa. Os documentos. Me dá. Fernanda apertou a pasta. Primeiro, solta a Conceição. Não acho que você está em posição de negociar. E eu não acho que você está em posição de arriscar. Porque se algo acontecer comigo, esses documentos vão direto para a imprensa. Fernanda ergueu o queixo, fingindo uma confiança que não sentia. Já fiz cópias digitais. Já mandei para jornalistas, promotores, para todo mundo que poderia fazer algo com eles. Se eu não sair daqui viva em 30 minutos, tudo vem a público. Foi um blefe. As cópias digitais existiam, sim, mas Fernanda não tinha configurado nenhum envio automático. Ricardo não sabia disso. Ou sabia? O blefe convincente, Ricardo disse depois de um momento. Mas eu faço um melhor. Marcos. Um dos homens se adiantou, pegando um tablet. Ricardo segurou para Fernanda ver. Na tela estava uma transmissão ao vivo, do apartamento de Lídia. Fernanda podia ver Sofia dormindo em um sofá, Lídia cochilando em uma poltrona ao lado. E na porta do apartamento, do lado de fora, outro homem esperava, com uma arma na mão. Uma ligação minha, Ricardo disse calmamente, e sua filha não acorda amanhã. Então vamos parar com os blefes e fazer isso do jeito fácil. Me dá os documentos, agora. Fernanda sentiu seu mundo desmoronar. Tinha sido tão cuidadosa, tão esperta, mas não o suficiente. Nunca seria o suficiente contra pessoas com recursos ilimitados e nenhuma consciência. Por favor, ela sussurrou, as lágrimas finalmente caindo. Não machuca ela, eu te dou tudo, só não machuca minha filha. Esperta. Ricardo estendeu a mão. A pasta. Fernanda deu um passo à frente, depois outro. Seus dedos tremiam enquanto entregava a pasta. Ricardo a abriu, folheando rapidamente os documentos. E então, parou. Olhou para um documento mais de perto, passou o dedo pela superfície. Ergueu os olhos para Fernanda, e ela viu quando ele percebeu. Cópias, ele disse, a voz perigosamente baixa. Fernanda recuou, mas já era tarde. Ricardo acenou, e 2 homens a agarraram, segurando seus braços com força brutal. Onde estão as originais? Ricardo estava na frente dela agora, o rosto a centímetros do dela. Ela podia sentir seu hálito, ver a frieza absoluta em seus olhos. Onde?
Não sei do que você está falando. Esses são os documentos que... O tapa foi tão forte que Fernanda viu estrelas. Seu rosto explodiu em dor, o gosto de sangue enchendo sua boca. Não me subestime, Ricardo sibilou. Onde estão as originais? Quem tem? Diga, ou juro por tudo que sua filha... Para! A voz de Conceição cortou o ar. A idosa tinha se mexido, lutando contra as cordas. Para! Eu digo onde estão. Só não machuca ela, não machuca a filha dela. Ricardo se virou para a avó, um sorriso cruel no rosto. Finalmente, a velha fala. Ele se aproximou de Conceição, ajoelhando-se na altura dela. Então, vovó querida, onde estão meus documentos? Conceição olhou para Fernanda, depois para Ricardo. E quando falou, sua voz estava surpreendentemente firme. Vá para o inferno. E então cuspiu no rosto dele. Ricardo ficou imóvel por um segundo, o cuspo escorrendo por sua bochecha. Depois, devagar, pegou um lenço do bolso e se limpou. Quando olhou para Conceição novamente, não havia mais nada humano em sua expressão. Sabe de uma coisa, vovó? Eu sempre odiei você. Sempre. Com sua moralidade falsa, suas histórias sobre família e amor. Vocês são todos fracos, patéticos. Ele se levantou. Eu ia fazer isso rápido, indolor, mas agora vou fazer você assistir. Ele fez um gesto e o homem com o tablet começou a digitar algo. Não! Fernanda gritou, lutando contra os homens que a seguravam. Por favor, eu falo, eu conto tudo, só não machuca ela. Ricardo olhou para ela. Tarde demais. Deveria ter pensado nisso antes de tentar ser esperta. E então, na tela do tablet, a porta do apartamento de Lídia se abriu. O homem com a arma entrou. Fernanda gritou, Conceição gritou, e o mundo pareceu desmoronar ao redor delas. Mas então, algo aconteceu que ninguém esperava. O homem com a arma caiu. Simplesmente caiu, derrubado por alguém que apareceu por trás dele. A transmissão ficou confusa, imagens tremidas, sons de luta. E então, uma figura entrou em quadro. Uma mulher de uns 50 anos, cabelos presos em rabo de cavalo, avental florido. Irene. O quê? Ricardo aproximou-se do tablet incrédulo. Como ela? Na tela, Irene pegou a arma do homem caído e apontou para a câmera. Para eles, e falou, sabendo que estavam assistindo. Vocês acharam mesmo que eu ia deixar uma criança desprotegida? E então, tudo explodiu em caos. A igreja encheu-se de sirenes, luzes vermelhas e azuis invadiram pelas janelas quebradas, pintando tudo em tons de emergência. O som de pneus derrapando, porteiras de carros batendo, vozes gritando ordens. Ricardo ficou paralisado por um segundo precioso, olhando do tablet para a porta da igreja, tentando processar o que estava acontecendo. Fernanda não perdeu a chance. Pisou com força no pé do homem que a segurava à esquerda, ao mesmo tempo que jogou a cabeça para trás, acertando o nariz do homem à direita. Os dois afrouxaram o aperto por um instante, apenas um instante, mas foi suficiente. Ela se soltou e correu para Conceição. Pega elas! Ricardo gritou, mas seus homens já estavam recuando, olhando nervosamente para as portas, para as janelas, avaliando rotas de fuga. Fernanda não perdeu a chance. Pisou com força no pé do homem que a segurava à esquerda, ao mesmo tempo que jogou a cabeça para trás, acertando o nariz do homem à direita. Os dois afrouxaram o aperto por um instante, apenas um instante, mas foi suficiente. Ela se soltou e correu para Conceição. Pega elas! Ricardo gritou, mas seus homens já estavam recuando, olhando nervosamente para as portas, para as janelas, avaliando rotas de fuga. Fernanda alcançou Conceição e começou a trabalhar nos nós que prendiam a coluna. Seus dedos tremiam, mas a adrenalina a tornava rápida. O primeiro nó se soltou, depois o segundo. A porta principal da igreja explodiu, não abriu, explodiu, arrombada, e por ela entraram policiais uniformizados, armas em punho, gritos de "Polícia, mãos ao alto, no chão!" Mas não eram policiais da cidade. Fernanda reconheceu os distintivos. Polícia Federal.
Os homens de Ricardo entraram em pânico. 2 tentaram correr para a saída lateral, mas foram derrubados antes de chegarem lá. Outro tentou sacar uma arma, mas 3 policiais o cercaram antes que pudesse usá-la. Ricardo, no entanto, era mais esperto. Enquanto todos se distraíam com o caos, ele correu para trás do altar, em direção a uma porta que Fernanda não tinha notado antes, uma saída secreta da sacristia. "Ele está fugindo!" Fernanda gritou, finalmente soltando a última corda de Conceição. Um policial federal, uma mulher de uns 40 anos, ombros largos, expressão determinada, correu atrás de Ricardo. Fernanda ouviu sons de luta vindo da sacristia, depois um grito, um baque pesado. Conceição desabou nos braços de Fernanda assim que ficou livre. "Sofia, sua filha!" "Está bem." Irene protegeu ela. Fernanda abraçou a idosa, ambas tremendo. "Está acabado. Acabou." Paramédicos entraram correndo, carregando macas e kits de primeiros socorros. Um deles gentilmente separou Fernanda de Conceição, começando a examinar a idosa. Outra paramédica veio verificar Fernanda, mas ela recusou. "Estou bem, só um pouco machucada. Cuida dela primeiro." A policial federal voltou da sacristia, arrastando Ricardo algemado. Ele tinha um corte na testa e sangue escorrendo pelo rosto, mas estava consciente e furioso. "Isso é um absurdo!" ele gritava. "Vocês não têm autoridade! Vocês não têm mandado! Meu advogado vai!" "Seu advogado pode falar com o juiz federal que emitiu o mandado", a policial disse calmamente, entregando Ricardo para outros agentes. "Temos provas suficientes para prender você e todo mundo envolvido." Ela se virou para Fernanda. "Senhora Fernanda, sou agente especial Márcia Torres, da Polícia Federal. Sua amiga Irene nos ligou há 30 minutos. Ela explicou a situação e mencionou alguns documentos muito interessantes que você tem em sua posse." "Irene?" Fernanda sentiu as lágrimas voltarem. "Como ela?" "Aparentemente, ela desconfiou que vocês estavam sendo seguidas. Depois que você saiu para a igreja, ela não ficou no carro como combinado. Foi direto para o apartamento onde sua filha estava e ficou vigiando. Quando viu um homem armado tentando entrar, ela agiu." Agente Torres sorriu levemente. "É uma mulher muito corajosa e muito esperta." "Onde ela está?" "Cuidando de sua filha. Estão em uma viatura segura, esperando por você." Fernanda quase desabou de alívio. Sofia estava bem, estava segura. "Os documentos", ela disse, se forçando a focar. "As originais estão na casa de Irene, escondidas, e tem arquivos digitais também. Evidências de anos de corrupção envolvendo políticos, empresários, até policiais." "O delegado-chefe da polícia local", agente Torres disse, não como pergunta, mas como confirmação. "Já estamos executando mandados de prisão em toda a cidade. Essa operação está acontecendo há meses. Estávamos investigando a rede de corrupção, mas não tínhamos provas concretas. Até agora." Conceição estava sendo carregada em uma maca, mas insistiu em falar antes de ir. "Fernanda, vem aqui." Fernanda se aproximou, segurando a mão frágil da idosa. "Obrigada", Conceição sussurrou. "Você salvou minha vida, 2 vezes, e arriscou tudo, inclusive sua filha, por uma velha que nem conhecia." "Eu não podia deixar você morrer", Fernanda disse simplesmente. "A maioria teria deixado." Lágrimas corriam pelo rosto machucado de Conceição. "Meu neto, meu próprio neto, matou minha filha. Tentou me matar, e eu nem sabia que ele era capaz de tanta maldade. Não é sua culpa. É sim, fui uma mãe ausente, uma avó distante." Estava tão focada em manter as aparências, em ser a viúva respeitável, que não vi os monstros crescendo na minha própria família. Conceição apertou a mão de Fernanda. "Mas você não deixou que sua filha crescesse sem amor, sem valores. Eu vejo como ela te ama, como você se sacrificaria por ela. É a mãe que eu deveria ter sido. Dona Conceição, quando tudo isso acabar", Conceição continuou, "quando os julgamentos terminarem e a poeira baixar, quero fazer algo por você, pela Sofia. Vocês merecem mais do que esse apartamento pequeno, esses trabalhos que te esgotam. Deixe eu ajudar." "Não precisa." "Preciso. Por favor, me deixa fazer isso. É o mínimo que posso fazer." Os paramédicos insistiram em levar Conceição para o hospital, e Fernanda viu a maca sendo carregada para a ambulância.
Agente Torres tocou seu ombro. Vamos levá-la para sua filha agora, mas vou precisar de um depoimento completo e dos documentos originais. Claro, tudo o que precisar. Elas saíram da igreja. Lá fora era um caos controlado. Viaturas por toda parte, homens sendo presos e colocados em carros, curiosos começando a se juntar apesar da hora, 00:20. E ali, perto de uma viatura, Fernanda viu Irene segurando Sofia no colo. Sua filha estava acordada agora, os olhos arregalados com toda a comoção, mas claramente bem. Mamãe! Sofia gritou quando viu Fernanda. Fernanda correu, pegou a filha dos braços de Irene e apertou tão forte que Sofia reclamou, mas Fernanda não conseguia soltar. Beijou o rosto da filha repetidamente, sentindo o calor, o cheiro familiar, a realidade de que ela estava viva, estava bem, estava segura. Eu falei que voltava. Ela sussurrou contra o cabelo de Sofia. Você está machucada, Sofia disse, tocando cuidadosamente o rosto inchado de Fernanda onde Ricardo tinha batido. Só um pouquinho, mas já estou melhor agora que estou com você. Fernanda olhou para Irene por cima da cabeça de Sofia. Você salvou ela, salvou todas nós. Eu não ia deixar nada acontecer com essa criança, Irene disse, mas suas mãos tremiam. A adrenalina estava passando, deixando apenas o choque. Quando você saiu para a igreja, eu tive um pressentimento. Não consegui só ficar esperando. Então voltei para o apartamento da minha irmã. Vi aquele homem tentando arrombar a porta e não pensei, só agi. Como você o derrubou? Frigideira de ferro fundido. Irene sorriu fracamente. Minha irmã tem uma que pesa mais de 2 quilos. Acertei a cabeça dele. Ele caiu como um saco de batatas. Fernanda riu, um som histérico de alívio e exaustão. Você é incrível. As próximas horas passaram em um borrão. Depoimentos na delegacia da Polícia Federal. Médicos examinando Fernanda e tratando seus ferimentos. Nada grave, apenas hematomas e um corte no lábio. Assistentes sociais conversando gentilmente com Sofia, garantindo que ela estava bem após o susto. E lentamente a história completa emergiu. Os documentos que Oswaldo Almeida tinha guardado eram explosivos. Envolviam um esquema de corrupção que durava mais de uma década, com dezenas de pessoas em posições de poder. O delegado-chefe da cidade, 2 vereadores, 3 empresários importantes e até um deputado estadual. Todos recebendo propinas, manipulando licitações, desviando dinheiro público. Ricardo não era apenas o neto ganancioso, era o orquestrador de uma nova geração do esquema. Tinha assumido os negócios do avô depois de sua morte, mas ao invés de encerrar a corrupção como sua mãe Luciana queria, tinha expandido, tornado mais brutal, mais eficiente. E quando descobriu que Conceição sabia dos documentos, decidiu eliminá-la. Usou seu tio Walter como peão, sabendo que a polícia local não investigaria muito profundamente, afinal, o delegado estava no esquema. O que Ricardo não esperava era Fernanda, uma mãe solteira comum que simplesmente não conseguia ignorar alguém em perigo. E Irene, uma empregada leal que amava sua antiga patroa e não ia deixar uma criança ser machucada. 2 mulheres comuns que derrubaram uma rede de corrupção de milhões. Quando o sol nasceu, Fernanda estava sentada em uma sala de espera na delegacia federal, Sofia dormindo em seu colo e Irene cochilando na cadeira ao lado. Agente Torres entrou com 3 copos de café. Achei que precisariam, ela disse, entregando um para cada uma. Obrigada. Fernanda tomou um gole, sentindo o líquido quente despertar seus sentidos exaustos. O que acontece agora? Agora? Agora começa o verdadeiro trabalho. Interrogatórios, mais depoimentos, preparação para os julgamentos. Vai levar meses, talvez anos. Agente Torres sentou-se. Mas vocês 2 são testemunhas-chave. Vamos precisar colocá-las em proteção por um tempo. Proteção? Fernando olhou para Sofia dormindo. Por quanto tempo? Até termos certeza de que não há mais ameaças. Algumas das pessoas envolvidas têm conexões perigosas. Não vou mentir para você, há risco. Sempre há, Fernanda disse cansada, mas continuamos vivas, não é? Continuam. E graças a vocês, muita gente perigosa vai para a cadeia. Agente Torres sorriu.
Vocês são heroínas, sabe disso, não sabe? Fernanda olhou para Sofia, depois para Irene. Heroínas. Não se sentia como uma heroína. Sentia-se como uma mulher exausta, que tinha feito o que qualquer pessoa decente faria. Mas talvez fosse isso que heroísmo significava. Não grandes gestos ou coragem sobre-humana, apenas fazer o certo quando seria mais fácil não fazer. E enquanto o sol nascia sobre a cidade, iluminando um novo dia, Fernanda soube que, apesar de tudo, do perigo, do medo, da dor, tinha tomado a decisão certa. 3 meses depois. Fernanda olhou pela janela da pequena casa onde agora moravam. Não era mais a cidade onde tinha crescido, onde conhecia cada rua e cada esquina. Era um lugar novo, em outro estado, parte do programa de proteção a testemunhas. Mas era delas, realmente delas. O jardim na frente tinha flores que ela mesma tinha plantado. Sofia estava no quintal, brincando com a vizinha, uma menina da idade dela que tinha se tornado sua melhor amiga em poucas semanas. Suas risadas enchiam o ar da tarde. Café está pronto, Irene chamou da cozinha. Sim, Irene tinha vindo com elas. Não tinha família que dependesse dela, e depois de tudo que tinham passado juntas, a ideia de se separarem parecia impossível. Agora ela morava com Fernanda e Sofia, uma espécie de avó adotiva que a menina adorava. E Conceição. Conceição visitava quando podia, quando os julgamentos permitiam. Ela tinha insistido em pagar a casa, em garantir que Fernanda não precisasse trabalhar em 2 empregos só para sobreviver. Tinha aberto uma conta em nome de Sofia para sua educação futura. Eu tenho mais dinheiro do que poderia gastar em 2 vidas, ela tinha dito quando Fernanda tentou recusar. E não tenho ninguém para deixar quando eu morrer. Ricardo está na prisão, Walter também. Você salvou minha vida. Me deixa fazer isso. Me deixa ter uma família de verdade antes de ir. Fernanda se juntou a Irene na cozinha, pegando a xícara de café fumegante. O cheiro a lembrou daquela manhã de junho, há 3 meses, quando tudo tinha começado. Parecia uma vida inteira atrás. Está pensando demais de novo, Irene comentou sentando-se à mesa. Vejo na sua cara. Só pensando em como a vida muda rápido, como tudo pode ser diferente em apenas um dia. Você se arrepende? Fernanda considerou a pergunta. Pensou nos ferimentos que tinha sofrido, nas noites sem dormir, no medo constante nas primeiras semanas depois do resgate. Pensou em Sofia tendo que mudar de escola, deixar seus amigos, começar de novo em um lugar estranho. Mas então olhou pela janela e viu sua filha rindo, realmente rindo, sem o peso da pobreza sempre presente em seus olhos. Viu a casa que agora tinham, modesta mas confortável, sem o estresse de contas que não podia pagar. Viu Irene ao seu lado, a amiga que tinha se tornado família. Não, ela disse finalmente, não me arrependo. O telefone tocou. Era a agente Torres, que se mantinha em contato regular. Fernanda, tenho novidades. O julgamento de Ricardo está marcado. 2 semanas. Você vai precisar testemunhar. Eu sei, estou pronta. E tem mais, o deputado estadual fez um acordo. Está entregando todos os outros envolvidos. Com o depoimento dele e os documentos de Osvaldo, vamos conseguir condenações para praticamente todo mundo. Isso é bom. E significa que vocês provavelmente poderão sair da proteção em alguns meses, retomar suas vidas normais. Depois que desligou, Fernanda ficou em silêncio. Retomar suas vidas normais. Mas o que era normal agora? Voltar para a cidade velha, para o apartamento pequeno, para os 2 empregos? Eu não quero voltar, ela disse em voz alta. Isso te incomoda? Irene sorriu. Por que incomodaria? Gosto daqui, é tranquilo, seguro, e Sofia está feliz. Ela está, não está? Fernanda sorriu também. Ontem ela me disse que quer ser policial quando crescer, tipo a agente Torres. Essa criança tem coragem. Puxou a mãe. Irene levantou sua xícara em um brinde. A mulher que salvou uma idosa de uma morte horrível e acabou derrubando uma rede de corrupção inteira. Nós salvamos, Fernanda corrigiu. Juntas. Elas brindaram, as xícaras tilintando suavemente. Naquela noite, depois de colocar Sofia na cama, Fernanda sentou-se no pequeno escritório que tinha montado em um canto da sala. Tinha começado a escrever. Uma história, sua história. Tudo o que tinha acontecido, desde aquele grito nos trilhos até agora.
Não sabia se alguém iria querer ler, mas precisava escrever. Precisava documentar, preservar, lembrar. Porque às vezes histórias precisam ser contadas, mesmo que só para você mesma. Ela digitou as primeiras linhas. O grito cortou o silêncio daquela manhã fria como uma lâmina. Fernanda sentiu seu coração disparar. E conforme escrevia, conforme as palavras fluíam, ela percebeu algo. Não se sentia mais como a Fernanda de 3 meses atrás. Aquela mulher cansada, derrotada, apenas sobrevivendo. Agora, ela era alguém que sabia seu próprio valor. Alguém que tinha descoberto uma força que não sabia possuir. Alguém que tinha feito a diferença. Um movimento na porta a fez olhar para cima. Sofia estava lá, de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Não consegue dormir, meu amor? Só queria te dar boa noite de novo. Sofia se aproximou e abraçou Fernanda. Te amo, mamãe. Te amo mais que tudo. Mamãe? Sofia olhou para ela com aqueles olhos grandes e sinceros. Fernanda sentiu as lágrimas, as boas dessa vez, queimarem seus olhos. Obrigada, meu amor. Mas sabe de uma coisa? Você também é corajosa. Mudamos de cidade, começamos de novo, e você foi tão forte em tudo isso. A gente se ajuda, né? Tipo você ajudou aquela senhora. Exatamente, a gente se ajuda. Depois de levar Sofia de volta para a cama e garantir que ela estava dormindo, Fernanda voltou para o escritório. Mas antes de continuar escrevendo, olhou para a pequena moldura na parede. Era a foto que Sofia tinha desenhado naquele dia na casa de Dona Marta, o cavalo colorido, que parecia mais uma mistura de todas as cores do arco-íris. Fernanda tinha emoldurado porque era do dia que tudo mudou, o dia que ela escolheu agir ao invés de ignorar, o dia que salvou Conceição e, de certa forma, salvou a si mesma também. Seu celular vibrou, uma mensagem de Conceição. Querida, apenas queria que soubesse que estou pensando em vocês. O médico disse que estou me recuperando bem, e ontem sonhei com Osvaldo. Ele estava sorrindo. Acho que ele estaria orgulhoso do que fizemos, que sua coragem fez. Descanse bem. Com amor, sua outra avó adotiva. Fernanda sorriu, respondendo com um coração. Depois, voltou a escrever. As horas passaram. A casa ficou silenciosa, exceto pelo som de seus dedos no teclado. E conforme a história se desenrolava nas páginas, Fernanda percebeu que estava escrevendo não apenas sobre o passado, mas sobre o futuro. Um futuro onde Sofia cresceria, sabendo que sua mãe tinha feito o certo, mesmo quando era difícil. Um futuro onde elas tinham uma chance de ser mais do que sobreviventes, mas de serem realmente felizes. Um futuro que tinham conquistado juntas. Quando o sol começou a nascer, Fernanda finalmente salvou o documento e desligou o computador. Estava cansada, mas era um cansaço bom, satisfeito. Foi até o quarto de Sofia e ficou olhando sua filha dormir. A paz no rosto da menina valia todas as dificuldades, todos os desafios, todos os momentos de medo. Eu te prometo, Fernanda sussurrou, que vou sempre lutar por você, sempre te proteger, sempre te amar, não importa o que aconteça. E enquanto a luz do amanhecer entrava pela janela, pintando tudo de dourado, Fernanda soube que tinha encontrado o que procurava durante todos aqueles anos de luta. Não era riqueza ou status ou uma vida perfeita sem problemas. Era isso, esse momento, sua filha segura, sua casa tranquila, sua consciência limpa. Era a paz de saber que quando a vida a testou, quando teve que escolher entre o caminho fácil e o caminho certo, ela escolheu certo. E essa escolha tinha feito toda a diferença. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter acompanhado a história de Fernanda, Sofia, Conceição e Irene. Essa é uma história sobre coragem, sobre fazer o certo mesmo quando é difícil e sobre como mulheres comuns podem fazer coisas extraordinárias quando precisam. Se gostou, deixa aquele like maroto, compartilha com suas amigas e se inscreve no canal se ainda não é inscrita. Tem muitas outras histórias emocionantes esperando por você.
E nunca esqueça, às vezes o grito de socorro que você ouve pode mudar não apenas a vida de outra pessoa, mas a sua também. Nunca tenha medo de ajudar, nunca tenha medo de fazer o que é certo. Um beijo no coração de cada uma de vocês e até a próxima história.